A paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmã Josiane por aqui para falar da palavra de Deus com vocês. Amigos, irmãos, ouvinte que me acompanha nesse canal, já é hora de despertarmos. Jesus tem me incomodado para mudar os meus vídeos. Os meus vídeos eram de outras coisas. Eu apaguei todos os meus vídeos para fazer vídeos diferentes. Vídeos falando do amor de Deus. Vídeos falando da palavra de Deus. Eu não sei pregar. Eu não sei ensinar. Mas eu sei falar a palavra de Deus. Eu sei ler a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele incomoda todo aquele que recebeu essa salvação. Ele incomoda para que nós venha transmitir às pessoas que ainda não têm aquilo que ele nos deu, que é a libertação, que é a cura, que é a salvação. Então, meus amigos, meus irmãos que me ouvem, que me assistem neste momento, eu quero ler aqui a palavra do Senhor com vocês, em 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4. Diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, essa palavra é uma palavra que falou muito comigo e eu acredito que vai falar também com você. Quero fazer uma oração com você nessa tarde maravilhosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta oportunidade que o Senhor tem me concedido de estar, Senhor, perante esta câmera gravando este vídeo, Senhor, para este canal. Eu venho, Senhor, te agradecer. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, desta pessoa que está, Senhor, me assistindo, me ouvindo, Senhor, neste momento. Meu Deus, se o Senhor permitiu que este vídeo, Senhor, chegasse até essa pessoa, é porque o Senhor quer falar grandemente com ela. Meu Deus, abençoe esta pessoa de uma maneira tal que só o Senhor sabe abençoar. Porque o Senhor sabe e conhece o que esta pessoa tem passado, está passando e o que ela precisa, Pai. Só o Senhor sabe, só o Senhor conhece e só o Senhor tem a bênção, a vitória, o livramento, a provisão, em nome de Jesus. Que o teu divino Espírito Santo alcance essa pessoa
concedendo a bênção e a vitória. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Então, irmãos, amigos e ouvintes desta palavra, eu passei por um momento muito difícil. Quero contar um pedacinho do meu testemunho para vocês. Há quase 15 anos atrás, eu passei por um problema muito difícil. Eu estava gestante do meu menino, eu estava de 7 meses de gravidez, e eu peguei uma gripe muito forte, e essa gripe não passava, não tinha nada que eu tomava que essa gripe melhorasse. Eu fazia pé de galinha massagado, né, no chá com alho, mel, limão, tudo que o povo ensinava eu tomava. Né? Era café com açafrão, era xarope, tudo quanto é tipo de coisa que me ensinaram eu fazia, xarope comprado, xarope caseiro, e não sarava aquela gripe só foi evoluindo mais e mais. O que aconteceu? Eu fui parar no hospital. Um certo dia eu senti uma dor muito forte nas minhas costas, que parecia que estava explodindo tudo. Aí meu esposo pegou e me levou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eles bateu o raio-x e disse que eu estava com pneumonia. Aí, no hospital não tinha tratamento para mim, porque eu estava gestante e não poderia ser qualquer tipo de tratamento. Aí, me mandaram para Porto Velho. E ali começou a minha luta. Ali eu fiquei aproximadamente uns 40 dias, eu não tenho bem certeza não. Mas eu fiquei ali aproximadamente uns 40 dias. Eu sei que passou mês e eu continuei ali, ó, ficando. Eu fui pra lá, eu tava com 7 meses de gravidez. E eu tive o neném de 8 meses, né? E eu saí de lá, o neném já ia fazer 13 dias, mais ou menos uns 13 dias de nascida. É por isso que eu falo mais ou menos 40 dias. Só que eu não marquei na cabeça, né, dia certinho. Então, o que aconteceu? Ali eu fui ficando. A gente vai pro hospital, a gente espera que a gente saia com uma semana, né? Porque tava grávida, né? Eu esperava que com uma semana eu ia sair dali. Mas passou uma semana, aí eu comecei a ficar apavorada porque eu não sarava. Uma tosse que eu não podia nem respirar, que tava tossindo. Aí, exame, dia após dia, exame, e eu só inchando. Eu fiquei irreconhecível, meu rosto inchou, minhas pernas inchou, minha barriga inchou, minha barriga igualou com as coxas. Eu andava no corredor, porque tinha que fazer caminhada, né? Eu andava no corredor do hospital, as pessoas ficavam me olhando assim, porque ficou tudo quadrado, entendeu? A barriga encostou com a coxa, com os seios. Eu sei que eu fiquei feia, meu estado ficou feio. Eles falavam que eu tava com sintoma de trombose, que no meu coração tinha água. Eu ia deitar para dormir, eu não conseguia dormir, porque o coração começava a acelerar assim, ó, que a roupa aqui eu ficava fazendo assim, ó. Entendeu? E quando eu começava a dormir, parecia que eu ia morrendo, né? Ia acabando tudo pra mim. Aí eu ficava com medo de dormir, né? E morrer. Aí eu ficava, né? Só conseguia ter aquelas madornas, né? O que eu fiz? Eu comecei a fazer propósito com Deus ali dentro daquele hospital. E conversei com Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu sempre fui crente, sempre fui uma pessoa cristã, desde de berço, né? O que está acontecendo comigo? E ali eu tive um bom tempo para refletir, eu e Deus e eu, né? Que eu conversava com Deus e ficava meditando. E eu comecei, né? Começou a abrir um leque assim na minha mente. Eu era uma pessoa de muitos não.
entendeu? Eu recebi a oportunidade na igreja para dirigir um culto, né? Para pregar a palavra, mesmo sem saber, né? Tinha pessoas que falavam, vamos ouvir a irmã Josiane dar uma palavra. A irmã Josiane vai pregar hoje. E eu sempre corria, eu sempre falava, não, eu não sei pregar a palavra, né? Eu não sei dirigir culto, né? Para cantar, eu ia tremendo com o microfone na mão, eu cantava, né? Eu tinha dificuldade muito grande para aprender hino no playback, né? Louvor no playback. Mas eu ia, mas ficava tremendo, o joelho batia um no outro, de timidez, né? Eu sou uma pessoa muito tímida até hoje. Mas tudo isso veio passando na minha mente, todos aqueles não, hoje não, hoje não. Vamos ver a irmã Josiane, hoje não. Veio tudo na minha mente naquele momento. E eu falava, Senhor, não quero morrer. Parecia que eu ia morrer, porque os dias iam passando e eu não ia melhorando. E os médicos só evoluindo o tratamento, os remédios, não podia fazer qualquer tipo de medicação em mim por causa da gravidez. A criança no meu ventre já não mexia, né? Eu chorava. E as enfermeiras, não, mãezinha, não chora não, com o neném tá tudo bem. Aí eu falava, por que ele não mexe? Por que a barriga fica dura? Né? E elas não sabiam explicar por que ele não mexia, né? Elas falavam assim, é por causa da medicação, que é muito forte e tal. E ali eu ficava desesperada, às vezes, né, desesperada. E eu comecei a refletir, né, nessa falha minha. E falei, Senhor, se o Senhor me tirar daqui e me der a oportunidade de eu ter saúde de novo e cuidar dos meus filhos, criar essa criança, eu não vou mais falar não. Eu não vou mais falar não, eu vou aceitar. Se me der a oportunidade para pregar, eu vou pregar. Ainda que eu não saiba falar, que nem eu não sei, mas eu sei falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que o Senhor transforma. E eu vou falar o que eu sei do Senhor quando eu receber a oportunidade. Se eu receber a oportunidade para orar, eu vou orar, para dirigir um culto, eu vou dirigir. Ó Senhor, se for isso, o Senhor me tira daqui, que eu vou fazer. E ali eu fiz vários outros propósitos, né? E eu tenho que cuidar para cumprir o que eu falei, né? Porque o Senhor cumpriu comigo, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu vida. Hoje já faz praticamente 15 anos, a criança tem 14 anos e uns meses, né? Então, essa criança que estava no meu ventre, o Senhor prolongou os meus anos de vida. E, irmãos, olha essa palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Então, para nós que somos cristãos, para nós que aceitou o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus deu o direito de vida eterna, todos nós temos esse dever, entendeu? Não é, eu não tenho dom de pregar. Isso aí é para quem tem dom. Era isso que eu falava. Eu dava tudo quanto é tipo de desculpa. Eu arrumava tudo quanto é tipo de desculpa. Isso aí só é para pregador, entendeu? Não. Nós recebeu esse amor, nós recebeu essa graça, nós recebeu essa salvação. Nós temos que falar do amor de Deus em toda oportunidade que nós tiver. Eu estou tendo a oportunidade aqui agora, eu preciso falar do amor de Jesus. Se você tem oportunidade lá na rua, né, com alguém, fala do amor de Jesus. Né? Se tem oportunidade na congregação que você congrega, fala do amor de Jesus. Mas a gente não pode negar. Por quê? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, ouvindo
voltando-se às fábulas. Esse tempo está chegando. Que deixarão de ouvir a sã doutrina, deixarão de ouvir a verdade e vão passar a dar ouvido para a mentira, para o engano. Vão acreditar na falsidade de Satanás, na mentira de Satanás. Esse tempo está chegando, se já não chegou, né? Porque o que é que a gente vê é gente e mais gente que já serviu a Deus, que já fez a obra do Senhor, que hoje está desviado, que hoje já nem acredita mais naquilo que pregava. Então, virá um tempo em que a gente não vai ter mais essa liberdade de estar aqui, ó, falando do amor de Deus. Hoje eu tenho essa liberdade de falar aqui em um vídeo para você. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas vai chegar um tempo em que a gente não vai ter mais essa oportunidade, em que a palavra de Deus já não vai ter mais essa liberdade de ser evangelizada. Então, nós precisamos buscar a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, para colocar esse desejo no nosso coração. Eu não tinha desejo, eu ficava passando para outros o que eu precisava fazer, o que eu precisava falar. Eu falava, deixa que outro faz, já tem muita gente já fazendo, não precisa de mais uma. Precisa sim. Quantos que ainda não conhecem a verdade? Quantos que ainda não vivem o que eu vivo, o que você vive? Né? Então, meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, eu peço a vocês que, você que é cristão, fala mais do amor de Jesus, aproveita as oportunidades, não desperdice. O Senhor quer usar pessoas como eu, como você. Nós precisamos se colocar na posição de ferramenta, de vaso de Deus, ferramenta de Deus. Nós temos que falar, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Entendeu? Porque quem fala é Ele, quem faz é Ele. Nós somos porta-voz. Através da minha vida, se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Através da minha vida, se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele quiser libertar, Ele vai libertar. Mas eu preciso me colocar na posição. Você também precisa se colocar na posição. Já não é tempo mais de nós ficar pensando só em nós mesmos. Nós precisamos pensar no próximo. Já não é tempo mais de nós querer só ficar no aconchego da vida. Nós precisamos se despertar. É tempo de se despertar. Você que ouve essa palavra, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não é um servo do Deus Altíssimo, aceita Jesus. Volta para a casa do Pai. Venha para Jesus enquanto é tempo. Vidas estão descendo à sepultura. Vidas estão morrendo sem Jesus. Venha para Jesus, aceite a Jesus. Enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem tempo, amém? Eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. Quero pedir para você que se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha se você gostou desse vídeo, deixe a sua mensagem, deixe o seu testemunho aí no comentário. Através desse vídeo, você recebendo bênção do Senhor, deixa o teu testemunho escrito aí nas mensagens. É para a glória de Deus. O nosso Deus, Ele está com as mãos estendidas para abençoar
Todo aquele que crê, receba, em nome de Jesus.